Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Eu estou bem e eu espero que você também esteja bem. Seja bem-vinda à nossa aula de matemática de hoje. Eu me chamo Michele e a nossa unidade temática trabalhada hoje será probabilidade e estatística. Nosso objeto de conhecimento será leitura, interpretação e representação de dados em tabelas de dupla entrada, gráficos de colunas simples e agrupadas, gráficos de barra e colunas e gráficos pictóricos. E o tema da aula é dados estatísticos. Então, professor, o que é que a gente realmente vai estudar hoje? Hoje a gente vai relembrar o que são os gráficos, os tipos de gráficos e como a gente vai analisar esses gráficos. Por que relembrar? Porque a gente já teve uma aula aqui sobre os gráficos, tá certo? E aí a gente vai com calma, relembrar todo o nosso assunto, tudo bem tranquilo, tá bom? O assunto é fácil, todo mundo vai entender, tá? Então, vamos começar relembrando o que são gráficos, tá? Os gráficos são recursos utilizados para representar um fenômeno que não possa ser mensurado, quantificado ou ilustrado de forma mais ou menos lógica. Então, gente, o que é um gráfico? Bom, eu tenho dados, eu tenho informações que eu preciso botar de uma forma visual, tá? Para a gente poder entender. E aí, dados de quê, professora? Pode ser um dado de uma pesquisa, de opinião, por exemplo, uma pesquisa eleitoral. Pode ser o dado de uma pesquisa que a sua professora faça na sala. Pode ser os dados de um crescimento populacional, né? A relação de pessoas que estão nascendo em uma cidade. E aí eu pego esses dados e transformo em gráficos, tá? E aí eles vão me dar esses dados estatísticos dessas informações, tá bom? E aí eu vou ter alguns tipos de gráficos. Que aí são vários, tá? Mas eu só vou trazer 4 aqui para a gente estudar e relembrar. Eu vou ter gráficos de barra, de coluna, circulares, de linha. Mas aí a gente vai ver detalhadamente cada particularidade desses gráficos, tá? Para a gente entender tudo bem direitinho, tá? Não se preocupe que você vai entender, porque quando a gente olha assim um gráfico a gente já fica meio assustado, tá? Mas não se preocupe não. Então, o primeiro gráfico que a gente vai estudar é chamado gráfico de coluna, tá? Se você olha para ele, a primeira coisa que te lembra é uma coluna, tá? Quando você está na sua casa, que você vê a coluna da casa, te lembra essas barrinhas aí, né? Então, ó, os dados, eles são indicados na posição vertical, ou seja, em pezinho assim, tá? Enquanto as divisões qualitativas representam-se na posição horizontal. Aí, o que é que eu vou ter? Quando eu digo assim, qualitativas, são mais os dados de perguntas, os dados escritos, né, que não tem um número, porque o quantitativo é que é um número. Então, se você observar na parte de baixo, eu vou ter nomes de alguns países, tá? Na parte de baixo aí, ó. Eu tenho China, eu tenho Índia, eu tenho Estados Unidos, tudo assim embaixo. Já aqui na lateral, eu tenho os números. E aí eles vão me dar os dados quantitativos, que são os dados de números, tá? Eu tenho o título, que todo gráfico precisa ter um título. Então, aí o título é Países mais populosos no mundo, que fica lá em cima, como todo título fica, né? Sempre fica em cima, tá? E aí a gente, de acordo com a coluna, é que a gente sabe o número correspondente de cada país. Mas a gente vai fazer atividades com calma, tá? Depois, eu vou ter o gráfico de barra, tá? E eles possuem basicamente a mesma função dos gráficos de coluna, com os dados na posição horizontal e as informações das divisões na posição vertical. O que foi que a gente fez? A gente só deitou o gráfico, basicamente, né? Os números agora estão na horizontal, tá certo? E aí, tudo no mesmo jeitinho. Eu vou ter as informações qualitativas, as informações quantitativas, eu vou ter o título de cada gráfico, tá? Esse gráfico ele é bem parecido com o outro. A diferença é que um está deitadinho e o outro está em pé, tá certo? Então, de coluna, eu vou ter ele em pé
e o de barra eu vou ter ele deitadinho, tá certo? O próximo gráfico que a gente vai ver é o gráfico de pizza, tá bom? Pizza é redonda e tem fatias, não é isso? Por isso que o nome desse gráfico é gráfico de pizza, porque ele lembra uma pizza. Mas ele também é conhecido como um gráfico circular, porque ele é redondinho, tá certo? E ele é indicado para expressar uma relação de proporcionalidade em que todos os dados são somados que compõem um todo de um dado aspecto da realidade. E aí, ó, eu tenho cada pedacinho desse gráfico de pizza, ele vai ter um dado em cada pedacinho dele. Eu vou ter uma porcentagem, eu vou ter um número, eu vou ter uma cor diferente, tá certo? E quando eu junto todas as partes, ele dá o todo, tá? O total todinho da pesquisa. E aí agora a gente vê o gráfico de linha, que é um gráfico de linha, é uma representação visual dos dados numéricos ou quantitativos que mostra a relação das duas variáveis. Esse também é fácil de lembrar, porque ó, é uma linha. Viu a linha? Gráfico de linha. Viu aquele que parece a pizza? Gráfico de pizza. Viu que parece ó, a coluninha da casa em pé? Gráfico de coluna. E o que está deitadinho? Gráfico de barras. E todos eles possuem os mesmos elementos. Um título, os números, né, que são as informações quantitativas, e os outros dados qualitativos, tá bom? Mas como é que a gente vê isso nas nossas atividades de matemática? Porque até agora eu só apresentei os gráficos, né? E aí agora a gente vai praticar, tá certo? Então preste atenção. Na turma de Laura foi feita uma pesquisa com esta pergunta. A pergunta é o seguinte: o que você prefere assistir pela televisão? Desenho, esporte, noticiário ou filme? O que é que você prefere? Isso foi a pergunta lá da turminha de Laura. E aí as crianças, né, da turma, cada um deu sua opinião, né, deu a sua resposta. E aí esse gráfico, gente, ele está dividido entre meninos e meninas. Como é que eu sei? Preste atenção comigo aqui, ó. Eu tenho meninos e meninas. A legenda do gráfico é que me diz isso, tá? Que o laranjinha aqui é meninos e o verde é menina. E aí eu tenho o título, lembra? Todo gráfico tem um título. Programa de TV preferido. Tá aqui o título. Aqui embaixo, ó, de 0 a 5, eu vou ter o número de votos, tá certo? E aqui o tipo de programa. Quem escolheu desenho tá aqui, quem escolheu esporte tá aqui, quem escolheu noticiário tá aqui, quem escolheu filme tá aqui. Lembrando, essa cor aqui é menino e a outra é menina, tá bom? Então a gente vai responder as perguntas agora. Quantos meninos votaram em esporte? Então, eu vou lá aqui, ó, onde tem tipo de programa, vou procurar esportes. Tá aqui. Agora são os meninos. Meninos é que cor? A laranjinha. Então, eu venho aqui, ó, e desço o dedinho. Quantos meninos votaram? 4. Então, qual é a resposta? 4, né? 4 meninos votaram em esportes. Agora a perguntinha da letra B é a seguinte: quantas meninas há na turma? Ah, professora, esse dado não está no gráfico, como é que eu vou saber? Porque aqui só tem desenho, esporte. Aí o que a gente vai fazer? Somar os votos de cada tipo de programa, tá certo? Vamos somar as meninas. Eu vou pegar aqui, ó, 4 mais 3, mais 5, mais 3 de novo, tá? Então, ó, 3 meninas votaram aqui, 5 meninas aqui, mais 3 aqui de novo e 4 meninas votaram aqui, tá? Então, eu vou somar esses números todinhos e ele vai me dar a quantidade de menina na turma, tá certo? Então, quando eu somo 4 mais 3, mais 5, mais 3 de novo,
eu vou ter o número 15, tá certo? Então, nessa turma, eu vou ter 15 meninas, tá certo? Então, vamos continuar. Ó, com aquele mesmo gráfico, tá? Só outras perguntas. O gráfico é o mesmo. As informações são as mesmas. Agora eu quero saber quantos alunos há na turma, tá? Na turma toda. Vou somar tudinho. Então, eu pego, ó, 5, mais 4, mais 3, mais 2, mais 4, mais 5, mais 3, mais 3. Da onde são esses números? São daqui, ó, gente. 5, mais 4, mais 3, mais 3, ó, mais 4, mais 5, mais 3 e mais 3. Tá certo? Esses números aqui, ó, são da tabela. E aí, quando eu somo tudinho, vai me dar o número 29. Então, eu tenho 29 alunos nessa turma. E desses 29, a gente já sabe que 15 são meninas, né? Que era a pergunta anterior. Agora, a pergunta é: qual foi o tipo de programa mais voltado pelos meninos? Tá certo? Eu vou ver lá, ó, qual é a barra maiorzinha quando eu estou falando dos meninos. Lembrando que o menino é o laranjinha, né? Então, eu vou ver aqui qual é a maior. Qual é a maior? Essa primeira aqui, né? Então, qual é o preferido? Eu venho aqui e vejo qual foi o tipo de programa. Então, o preferido aqui foi filme, tá certo? Viu, gente? Não é fácil. É muito fácil. É só a gente olhar com calma o nosso gráfico, que ele nos dá todas as respostas, tá certo? Mas aí a gente continua. Quanto mais a gente pratica, mais a gente aprende. Ó, a turma de André vai participar de uma gincana e resolveu escolher a cor da camisa, que todos vão usar para identificar o grupo. Para isso, a turma organizou uma pesquisa de opinião com a seguinte pergunta. Eles vão para a gincana e querem escolher a camisa da gincana, né? Então, a pergunta é o seguinte: qual cor de camisa você prefere? Se é roxo, laranja, verde ou azul, tá? E aí, as respostas a gente organizou num gráfico de barra. Vamos ver como é que ficou o nosso gráfico aí, ó. Tá vendo um gráficozinho? Pronto. Tem ali uma pesquisa como esta faz parte de um assunto chamado estatística, né? Que é o tema da nossa aulinha de hoje. Todo gráfico tem as mesmas informações, ó. As camisas, né? As cores das camisas e a quantidade de voto e o título da camisa e o título do gráfico, tá certo? Então, qual é o título do gráfico? Cores favoritas de camisa. E aí eu tenho a roxa, que ganhou 6 votos, a amarela, que ganhou 4 votos, a verde, que ganhou 2 votos, e a azul, que também ganhou 4 votos, tá certo? Ah, professora, como é que eu sei o número? Você pode com o dedinho, gente, ó, como eu fiz aqui, ó. Só ver até onde vai bater o número, tá certo? E aí eu tenho agora as perguntas desse gráfico. Quantas pessoas votaram? É só eu somar o voto de cada camisa, não é isso? Do mesmo jeitinho que eu fiz do outro lá, ó. 6 mais 4 mais 2 mais 4. 6 mais 4 mais 2 mais 4. Quanto é que dá isso, gente? Dá 16, tá certo? Então, 16 pessoas votaram nessa pesquisa. Quantos votos a cor azul reteve? Quantos votos a cor azul recebeu? Tá? Pergunta. Então, a gente vai lá na corzinha azul, ó, puxa aqui com o dedinho e vê onde parou o número, ó, 4, né? Então, ela teve 4 votos, tá certo? Qual cor teve a metade dos votos da cor laranja? Essa pergunta já é um pouquinho mais complicada, porque eu tenho que saber, lembra das nossas aulas de metade, de divisão.
tá bom? Lembrando que metade é dividir por 2, tá certo? Então, eu tenho que saber qual é o número que dividido por 2 vai dar metade da cor do laranja. E aí, ó, eu vou pegar, dividir por 2. Eu tenho aqui 4, que vai ser dividido por 2, que vai dar 2. Então, é o verde, tá certo, gente? Aí, eu peguei a quantidade do laranja, dividi por 2, sei que deu verde, e sei que deu 2, e aí eu só procuro qual cor que deu o 2, né? Que é o verde, ó. Tá vendo aqui o 2? Deu verde. Qual foi a cor escolhida para a camiseta e por quê? Ou seja, qual foi a cor mais votada? É só eu olhar a barra aqui, ó. Qual que tá maior? Qual que tá maior? O roxo. Então, quem ganhou a votação foi o roxo, porque o roxo foi a cor mais votada, tá certo? Então, vamos continuar. Ó, o gráfico abaixo representa uma pergunta feita aos entrevistados. Você considera boa a programação da TV brasileira? Aí a pergunta é a seguinte: a faixa etária que melhor avaliou a televisão brasileira foi... Gente, esse gráfico é um gráfico de pizza, né? Lembra que parece a pizza, as fatias? Pronto. E aí ele tem as porcentagens aqui. Cada cor tem uma porcentagem. Eu tenho 21, 13, 19, 23 e 24. E cada cor representa uma faixa etária. Por exemplo, a roxinha aqui representa 15 e 20 anos. A amarela, 21 e 24 anos. A rosa aqui, ó, 26 e 30 anos. O verde, 31 e 35 anos. E o vermelho, 36 e 40 anos. Então, eu vou ver qual dessas fatias aí é a maior, tá certo? E aí eu já identifiquei que a verde tem a porcentagem maior, tá com 24%. Então, eu vou lá na minha legenda e vejo qual é a faixa etária. E a faixa etária é entre 31 e 35 anos. Aí eu pego essa resposta e procuro aqui, tá? E onde é que ela tá? Tá aqui na letra C, entre 31 e 35 anos. Então, a faixa etária que melhor avaliou a televisão brasileira foi, respostinha, letra C, entre 31 e 35 anos, tá certo? Então, gente, o que foi que nós aprendemos hoje? Hoje nós relembramos o que são gráficos, os tipos de gráficos e como analisar os gráficos, tá certo? Essa aqui é a nossa referência utilizadas hoje e essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e aprendido bastante. E lembre-se de praticar e revisar o conteúdo sempre. Um beijo e até a próxima aula.